É um mandato que tem essa marca de estar permanentemente se articulando com as comunidades para que, de fato, a gente possa corresponder às expectativas que aquelas pessoas que confiaram no voto que nos deram, confiaram dando o seu trabalho voluntário para que a gente pudesse ganhar a eleição, para que eles possam também e principalmente se sentir como participantes do mandato. Um mandato parlamentar, ele não é exercido só pelo parlamentar. Não tem essa história do mandato do vereador. O mandato é de um grupo que se articula em torno do vereador, porque se não for assim, ele não desenvolve um trabalho realmente que seja digno e que seja realmente, que atenda às expectativas da população. Não apenas aquela população que votou nele, mas a população de um modo geral, porque nós somos, quando somos eleitos, seja vereador, deputado, senador, governador, presidente da República, nós somos eleitos por uma facção da população, por um segmento da população, por isso que tem partido, né? Cada segmento tem um partido diferente, mas na hora que a gente já é eleito, a gente passa a ser, né, da sociedade. O vereador passa a ser da cidade de Fortaleza, o governador passa a ser do estado do Ceará, o prefeito passa a ser da cidade de Fortaleza, portanto, tem a obrigação de estar prestando contas com toda a população do exercício do seu mandato. E também já dizer que é importante a presença de vocês aqui, já, né, agradeço, né, o empenho, eu sei das dificuldades que a gente tem, às vezes, de se locomover, né, dia de sábado, depois do almoço, as pessoas querem dar uma descansadazinha, porque trabalha durante toda a semana, e às vezes tem uma certa dificuldade de sair da sua casa para participar das reuniões, sobretudo hoje. Não é hoje, sempre foi assim, mas devido ao momento que nós estamos vivendo, com tanto ataque, com tanto descredenciamento da política, as pessoas se sentem mais ainda desestimuladas a participar. Mas é importante que a gente não perca, né, a esperança, é importante que a gente não perca de vista que só tem saída para as crises, só tem saída para os momentos difíceis, exatamente pela via da política. E é isso que a gente está fazendo aqui, e nós queremos, agora, a partir do segundo semestre desse novo período legislativo que se inicia segunda-feira, a gente intensificar esses contatos. Acho que nós estamos precisando nos reunir mais para acompanharmos esse momento que a gente está vivendo no Brasil, e aí eu já entro um pouco para fazer uma análise rápida aí dessa conjuntura que nós estamos vivendo, para que também a gente não se desespere, para que a gente não se angustie, porque isso não é uma coisa nova na sociedade brasileira. Né? Os companheiros que já tiveram a semana atrasada numa reunião conosco, o pessoal mais ligado ao mandato, à assessoria, a gente discutiu sobre isso. E eu tenho escrito muito no Facebook, no Twitter, nas redes sociais que eu participo, né? E que eu vejo o que nós estamos vivendo hoje com muita naturalidade. Por que com muita naturalidade? Porque não é novo na história do Brasil a tentativa das forças conservadoras, do pensamento de direita da sociedade brasileira, né? O que é o pensamento de direita no mundo e também no Brasil? Né? A direita, a gente sabe que o pensamento político ele se divide fundamentalmente entre quem tem um pensamento de esquerda e entre quem tem um pensamento de direita. Aí surgiu ao longo do tempo uma história aí do pessoal que fica no centro, né, que nem é carne nem é peixe. Pende para onde o vento estiver soprando melhor, ele pende, né, que aí é o chamado centro, aí tem as variantes de centro-direita, centro-esquerda, etc. Mas é importante a gente compreender isso, porque o pensamento de direita é o pensamento do individualismo. É o pensamento, grosso modo, para a gente não precisa aprofundar isso, é o pensamento daquelas pessoas que sempre foram acostumadas e que defendem uma sociedade em que seja os mais humildes, vivam apenas a serviço de quem tem mais, né? Onde a participação dos trabalhadores se resume a trabalhar e a enriquecer quem já é rico, né? Onde o neoliberalismo, ou seja, aquela estrutura da sociedade, ela é composta, ela é realizada, né, a partir dos interesses do capital, do grande capital, e a classe trabalhadora e a sociedade, na verdade, fica apenas a reboque desses interesses individuais desses grandes capitalistas. E o pensamento de esquerda que prega, né, uma sociedade mais solidária, uma sociedade de justiça, uma sociedade onde não haja tanta desigualdade social, onde os trabalhadores possam
com o fruto do seu trabalho, que enriquece a nação, possam participar da riqueza que eles produzem. Esse é o espectro geral de como se constituem as sociedades. Então, é natural que aconteça, quando no Brasil nós tivemos ao longo da nossa história alguns momentos, eu não diria do pensamento de esquerda estar no poder, ter conquistado o poder. Nós não conquistamos o poder. O partido de esquerda que mais avançou no Brasil do ponto de vista de ocupação de espaços de poder foi o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, que ganhou a presidência da República na primeira eleição com o companheiro Lula em 2002, depois repetimos com o Lula novamente, depois com a eleição da companheira Dilma e depois agora já na quarta vitória seguida, e que aí é o assombro da classe conservadora nacional é esse. Nunca na história do Brasil você teve um partido político ganhando 4 eleições seguidas de presidente da República. E isso, do ponto de vista dos conservadores, do ponto de vista daqueles que sempre dominaram a política nacional, isso para eles é inaceitável. Ainda mais com um partido que tem o ideário socialista. O partido que fez e vem fazendo transformações na sociedade brasileira, e com todas as limitações que a gente tem, porque eu acabei de mencionar que nós ganhamos parcelas do poder, nós não ganhamos o poder. Né? Nós não podemos confundir governo com poder. Você ganhou o governo, o PT ganhou o governo, mas o poder não é o governo. O governo é uma parte do poder. Né? O poder nacional no Brasil, ele é muito mais forte nas corporações, nas grandes estruturas do capital nacional, né? Com o Congresso Nacional eleito em 2012 e 2014, que é o Congresso Nacional mais conservador, pelo menos de 1964 para cá, é o mais conservador da história do Brasil. Dominado completamente pelas forças do capital, pelos grandes empresários, pelos latifundiários, ou seja, por aqueles que sempre comandaram os governos brasileiros e que tiveram alguns momentos em que não tiveram o controle total, né, não tiveram o governo na mão, tiveram o poder na mão, e esse poder limita a ação do governo. Por isso que muitas das nossas ações dos governos do PT são ações limitadas. Nós não conseguimos implementar todo o programa que o PT sempre defendeu. Por que não conseguimos? Porque para governar dentro do Estado burguês, e principalmente nesse sistema político eleitoral que nós temos no Brasil, nós dependemos fundamentalmente do Congresso Nacional. Ainda que a gente possa mobilizar a sociedade, politizar a sociedade, para a sociedade interferir mais nisso, através de mecanismos de participação direta, como referendos, como plebiscitos, como conselhos populares, e aliás, recentemente, ninguém está mais falando nisso, mas há um pouco tempo atrás, quando a presidenta Dilma encaminhou para o Congresso, quando ela fez o decreto lá de criação dos conselhos, nas entidades estatais, nas organizações estatais, né, o Congresso Nacional foi para cima, dizendo que ela queria atropelar o Congresso, porque a direita tem medo, é apavorada com o empoderamento do povo na política. Porque na hora que o povo se empodera na política, a direita passa a perder espaços na vida nacional. E aí, nesse ciclo da história do Brasil, nós tivemos, antes dos governos do PT, nós tivemos 3 governos, que tinham um verniz popular, uns mais, outros menos, né? Mesmo com a contradição da própria formação do governo, como por exemplo, que era do governo do Getúlio Vargas. Os mais velhos aqui lembram e sabem que antes do Lula, o maior presidente da história do Brasil, antes de existir o Lula, todo mundo referencia que era o Getúlio Vargas. E o que foi que aconteceu com o Getúlio Vargas? No período da presidência que ele exerceu democraticamente através da eleição direta, e que o levou a quê? Ao suicídio em 1954. Por quê? Porque era um governo que, apesar de não ser um governo de esquerda, mas era um governo que tinha um forte sentimento nacionalista. Ou seja, o Brasil também sempre foi muito dependente das forças, principalmente dos americanos. Os Estados Unidos sempre tiveram uma influência muito forte nos governos brasileiros. Muito forte mesmo, no mundo todo, mas na América Latina, principalmente, e particularmente no Brasil.
Tanto é que os velhos conservadores diziam assim, esqueci o nome do que cunhou a frase, que ele dizia que o que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil. Ou seja, os governos brasileiros funcionavam como prepostos do governo americano, não apenas do ponto de vista da política internacional, mas também do ponto de vista das políticas que eram implementadas no Brasil. Época que o Brasil também dependia muito das esmolas dos Estados Unidos, né, aquelas campanhas que o governo americano fazia de mandar aqueles leite em pó, aquelas coisas, como uma das formas de manter, né, essa relação do Brasil como dependente dos interesses americanos. Pois bem, o que aconteceu com Getúlio? Como Getúlio tinha esse viés nacionalista, né, ele passou a ser perseguido pelas forças mais conservadoras do país.